Vamos para a palavra. Tenho feito então uma série de estudos ou meditações, no livro de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Sermão do Monte. Meu tema geral é como alcançar a verdadeira felicidade, baseado na palavra que Jesus disse, bem-aventurados. E ele vai descrever quem são os bem-aventurados, os muito felizes. E a felicidade de Deus é diferente da felicidade que o mundo oferece. E nesse tema, eu vou reduzir esse tema, fazer um subtema agora para o capítulo 5, o versículo 6. E o subtema é a sede e a fome que vem de Deus. Tem uma sede e tem uma fome que Deus provoca nos nossos corações. E ele diz assim, Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Palavra do Senhor, amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa palavra justiça está muito forte essa semana. Nós vimos aí o que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós temos acompanhado no Brasil também muitas injustiças. E nós vemos aquela operação no Rio de Janeiro, acho que todos aqui acompanharam, Ali nós vemos a marginalidade, a violência. Vocês sabem, morei 4 anos no Rio de Janeiro. Esse ano já fui 2 vezes no Rio de Janeiro, eu conheço um pouco aquela realidade. Ali existem mais de 1.500 favelas ou mais. Existem 4.000 barricadas, ou seja, fechando estas favelas. Os traficantes, e hoje estão sendo chamados até de narcotraficantes ou até narcotraficantes terroristas, eles dominam aquelas favelas. Dizem que há talvez 100.000 pessoas armadas nas favelas do Rio de Janeiro. Para os irmãos terem uma ideia, nessa operação, essas favelas, 2 favelas, Morro do Alemão e ali a Penha, só ali são 160.000 pessoas. 160.000 pessoas. Há favelas maiores do que a nossa cidade aqui. E ali os marginais, eles cobram instalação de internet, eles cobram, o gás tem que ser comprado por eles na loja que eles recomendam. Além do tráfico, dominam as pessoas, usam as famílias. E infelizmente também a nossa justiça, por isso eu estou falando sobre justiça hoje, decretou que não podiam fazer incursões na favela. Então os comandos foram crescendo. Lá existe o Comando Vermelho e outros comandos também. No Rio é Comando Vermelho, em São Paulo é o PCC, e aquelas pessoas vivem ali, e de repente essa semana houve essa operação, e muitos estão chamando uma operação violenta, outros estão chamando que é uma justiça, outros estão chamando que é injustiça. Na realidade, daquelas pessoas que vivem nas favelas, saiu uma pesquisa, 80% concordaram com a ação. Das pessoas que moram no Rio de Janeiro, 60% concordaram com a ação, e no Brasil mais de 55% concordaram com as ações de justiça ali, ou de juízo até que veio sobre aquelas pessoas. Isso também provoca em nós, quem de nós também, quando vê uma injustiça, não sente uma certa repulsa, A gente quer que a justiça seja feita, a gente quer que as coisas aconteçam, e Jesus vai dizer aqui que aqueles que são bem-aventurados, eles de fato têm fome e têm sede de justiça. Mas a gente tem que considerar algumas coisas importantes. Será que podemos fazer justiça com as próprias mãos? Será que nós temos autoridade para fazer justiça? Será que nós somos justos para que possamos fazer justiça? Ou nós também somos miseráveis e não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos? Isaías capítulo 64, olha lá, Isaías 64 vai dizer assim que as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Isaías 64 verso 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. As nossas justiças, diz aqui Isaías, são como trapos de imundície. Trapos de imundície eram aqueles trapos que as mulheres usavam antigamente nas suas menstruações.
E ele vai dizer assim, e era chamado trapo de imundícias, porque quando a mulher estava no contexto da lei cerimonial, quando a mulher estava no período da sua menstruação, então ela estava num período de imundície no sentido ritual. E aqueles trapos que elas usavam eram jogados fora ou ficavam sujos. Isaías fala que a nossa justiça humana é como um trapo de imundícia diante de Deus, não chega perto da justiça de Deus e da santidade de Deus. Então é preciso pensar nisso aqui. Mas a Bíblia fala também, irmãos, e aí vem para o contexto que eu falei no início, a Bíblia fala também que a sociedade organizada, através das suas autoridades, tem o direito de exercer justiça. Romanos capítulo 13, vamos dar uma olhada? Romanos 13 é muito claro sobre isso, que as autoridades que Deus constituiu, as autoridades como ministros de Deus, e essas autoridades, elas podem usar a justiça. Romanos 13, versículo 4, todo o contexto fala, mas vamos ver o versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o bem, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. Então as autoridades que Deus constituiu, elas são ministros de Deus, vingadores de Deus, para vingar aqueles que praticam o mal. E todo esse contexto de Romanos 13 fala que Deus constituiu as autoridades para o nosso bem. Um lugar sem autoridade, um país sem governo, e nós estamos vivendo um momento bem difícil nesse país, um país sem governo, um país sem leis, um país sem regras, um país sem polícia, sem autoridade, viraria um caos. Então, as autoridades são constituídas por Deus e são ministros de Deus para trazer juízo. Então, existe alguém que pode trazer justiça no sentido humano? Tem, as autoridades que Deus constituiu. Mas como, irmãos? E mesmo assim, essas autoridades cometem erros, podem cometer abusos, porque são falhos. Agora, como a gente pode alcançar essa justiça que o Senhor fala aqui? Como alcançar a verdadeira justiça? Essa era uma crise no coração de Jó. Dá uma olhada, Jó capítulo 9, versículo 2, ele tinha essa crise no coração porque ele se achava justo e ele sofreu tudo aquilo, e ele diz assim, Jó capítulo 9, versículo de número 2, na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? A crise dele é, como que alguém pode ser justo para com Deus? Essa mesma pergunta o Lutero fazia, ou Lutero fez, em 1517, na Reforma Protestante. Isso nós, como eu disse de manhã, hoje nós estamos comemorando, os reformados estão comemorando hoje 508 anos da Reforma. Lutero também se perguntava, ele tinha uma crise, porque qual que era a sua crise? A crise dele era, porque ele lia a palavra, por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 10, e Romanos 3, versículo 10 fala, não há um justo, nenhum sequer. E ele entrava em conflito porque a Bíblia está dizendo que não há um justo, e a mesma Bíblia está dizendo que os injustos não herdarão o reino de Deus, e só os justos herdarão o reino de Deus. Como que os justos herdarão o reino de Deus se não há nenhum justo? Era a crise dele. E ele então pensava, não existe nenhum justo, então não existe esperança. Quando Lutero leu Romanos capítulo 1, vamos dar uma olhada também, Romanos capítulo 1, versículo 17, uma luz do Espírito Santo veio no coração dele. Romanos 1, 17, a palavra diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ele pensou, existe um justo. Agora, como que acontece essa justiça desse justo, a justificação desse justo? E ele vai entender então que o Evangelho de Cristo, ele veio revelar que é possível o homem ser justo diante de Deus pela fé em Cristo, que a justiça de Deus é imputada em nós pela fé. Então Lutero teve
essa luz, que existe uma justiça, e a justiça de Deus é revelada no Evangelho. A justiça de Deus é para todo aquele que crê em Cristo, que recebe essa justiça. Romanos capítulo 3, vamos lá também, capítulo 3, 21, a palavra diz claramente sobre isso. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados, verso 24, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E no verso 28 também, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então a igreja é revelado ali, e é revelada essa palavra, e Lutero descobre, e a palavra de Deus é muito clara, que agora tem uma justiça que a gente pode alcançar pela fé no Filho de Deus. A fé no justo de Deus nos torna justos diante de Deus. A fé naquele que é justo, quando cremos naquele que é justo, a justiça dele é imputada em nossas vidas. Ou seja, quando eu creio em Cristo que é justo, a sua justiça é imputada na minha vida. Romanos capítulo 4, versículo 3, o apóstolo está discutindo isso e diz o seguinte, falando de Abraão, Romanos 4, verso 3. Porque diz a Escritura, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Porque ele creu, a fé dele foi imputada para a justiça. Não só para Abraão, agora o versículo, mesmo Romanos capítulo 4, agora o versículo 23 a 25. E não somente por causa dele, Abraão, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, portanto, ou posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, pela fé no Filho de Deus, pela fé no justo de Deus, pela fé na obra de Cristo, então o homem pode agora ser considerado justificado diante de Deus, justo diante de Deus. Veja, e essa justiça, dá uma olhada também em Romanos 5, versículo 1, essa justiça que vai gerar paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só quando houver justiça haverá paz. O mundo é um mundo injusto, então nunca haverá paz no mundo injusto. A justificação, quando estamos justificados mediante a fé, temos paz com Deus. O primeiro conflito que a humanidade tem não é um contra o outro. O primeiro conflito que o homem tem é contra Deus, contra as normas, contra as regras, contra os mandamentos, contra os propósitos de Deus. Então o homem estava com inimizade contra Deus. E Romanos 5 vai dizer assim também, que nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5, verso 10, dá uma olhadinha também. Porque nós, quando inimigos, sem Cristo, nós somos inimigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Então o pior conflito da humanidade é contra Deus. Por isso que a pessoa comete assassinato, por isso que ela comete violência e injustiça, tudo isso é resultado de um conflito com Deus. Então, primeiramente, a gente tem que entender isso, que a justiça de Deus nos é dada em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Aí voltamos para Mateus capítulo 5, quando Jesus diz, versículo 6, quem tem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Agora, o que é ter fome e sede de justiça? O que é ser alguém que tem fome e sede de justiça? É alguém que quer ver todos os bandidos mortos?
É alguém que quer ver que o governo caia? É mais profundo que isso. Ter fome e sede de justiça é ter um desejo ardente de justiça. Não só da justiça alheia, da sua própria vida, de ter uma vida em retidão. É um desejo ardente para andar de acordo com a vontade de Deus. É desejar viver íntegro, santo diante de Deus. Aquelas pessoas que são justificadas pela obra de Cristo, elas têm o desejo de fazer o que é certo. Ela tem o desejo de fazer o que é justo. E a palavra justo é exatamente isso. Viver de acordo, viver ajustado a um propósito. O ser justo não é ser um perfeito, é ser alguém que está ajustado a um propósito. Eu ganhei uns shorts, né? Da Rosilene. Eu troco até os nomes, o nome dela é da Rosilene, né, Rosa? Tá, ganhei um shorts. Ela precisou ajustar, né? Então, isso que é a ideia de ajustar. Fazer encaixar. Fazer ficar justo. Então, quando eu estou em Cristo, eu estou ajustado ao plano de Deus. Deus determinou que todos aqueles que crescem no seu Filho estariam ajustados ao seu propósito e ao seu projeto. Então, quando nós estamos justificados, nós estamos ajustados à vontade de Deus, e todo o crente nascido de Deus tem esse desejo de fazer a coisa certa. A coisa certa nos negócios, a coisa certa nos relacionamentos, a coisa certa, fazer o que é direito, é uma fome e sede de justiça, de fazer aquilo que é correto. Agora, existe uma polêmica teológica desde a Reforma, e até muito antes da Reforma, mas desde a Reforma ficou mais claro, se nós somos justificados ou se nós somos tornados justos. Porque alguns mais reformados, eles criam o seguinte: não, justificação é ser declarado por Deus justo. Então eu continuo miserável, eu continuo pecador, eu continuo injusto, mas aí eu sou declarado por Deus justificado. Está certo, mas falta alguma coisa, porque quando nós estudamos a palavra justificado ou justo do grego é dikaios, e tem algumas derivações de dikaios, significa que Deus nos fez agora justos. Justos no sentido que nós queremos viver uma vida ajustada a Deus e a sua vontade. Então no começo da Reforma havia grupos, e de manhã eu citei algum, como os anabatistas, e nós de alguma forma, alguns creem que viemos antes da Reforma, porque a Reforma tentou reformar apenas o catolicismo, e houve muitas mudanças, mas já existiam grupos que seguiam a Jesus, e eles criam diferente também. Eles criam que de fato o Senhor, quando nascemos de Deus, somos justificados por Deus, e nós temos a sede de fazer o que é certo, e Deus nos torna pessoas ajustadas, pessoas justas. Então já somos justos. Justos é ajustados à vontade de Deus. Esse conflito ainda continua. Alguns falam, não, é só acreditar e viver de qualquer jeito, porque você vai ser salvo. Você já foi eleito, você vai ser salvo, não importa se você pecar. Não, nossa fé não é baseada nisso, porque aquele que é nascido de Deus tem o desejo e a fome de fazer a coisa certa. Qualquer pessoa que diga, eu nasci de Deus, ou eu sou eleita, ou eu sou crente, e continua a viver na prática do erro, ela não nasceu de Deus, ela não é eleita, ela não é convertida, porque aqueles que têm a experiência com Cristo, eles têm fome e sede de justiça. E eles podem viver de acordo com a vontade de Deus, porque Deus deu a graça para vivermos dessa forma. Será que é possível ter um viver santo? Será que é possível ter um viver justo? Será que Deus pediria para mim e para você que fizéssemos uma coisa que fosse impossível? Será que Deus diria, como disse lá em 1 Pedro, sede santos, porque eu sou santo? E não teria possibilidade de sermos santos diante dele? Será que ele diria para nós, não pequeis, e não daria-nos a chance de não pecar? Será que ele diria para nós que devemos viver puro e não poderíamos viver de uma forma pura? Não, o que o Senhor disse, ele nos capacita a viver. Quer ver o que a palavra diz em 1 Pedro? Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todo esse capítulo, mas eu vou ler apenas alguns versículos. 2 Pedro.
2 Pedro 1. Olha que o versículo 3 diz: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo dele. Ou seja, nos foi doadas. Se foi doado, você tem ou não? Ou não? Se te foi dado, você tem. E a palavra diz: pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Que vida é essa? A vida de Deus, a vida eterna, e a piedade. O que é piedade? É uma vida em comunhão com Deus. Impiedade é viver injustamente. Piedade é viver de forma justa diante de Deus, em comunhão com Deus. Então, aquilo que nós precisamos para ter um viver justo, foi nos doado. Basta saber se estamos em obediência. Versículo 3 ainda: pelo seu completo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus não nos chamou apenas para ter um conceito, uma ideia religiosa. Deus nos chamou, olha o que o texto diz, para a sua própria glória e virtude. E verso 4: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ele nos fez coparticipantes da natureza dele. Ele nos deu a vida do Filho, para que nós possamos viver de uma forma íntegra diante de Deus. Então dizer: eu vivo de qualquer forma, eu vivo em pecado, mas eu sou nascido de Deus, eu sou convertido, eu sou batista, eu presbiteriano, eu metodista, eu sou eleito, é contrário à palavra de Deus, porque aqueles que vivem, aqueles que têm uma experiência com Deus, eles têm desejo de viver conforme a vontade de Deus. Não são perfeitos, mas eles vivem com essa fome e essa sede. Outro texto, 1 João capítulo 3, versículo 9. Veja lá, irmãos, que aquele que é nascido de Deus tem esse ímpeto, essa inclinação para viver de acordo com a vontade de Deus de forma justa. 1 João 3, versículo 9, versículo 10. Olha o que diz a palavra: todo aquele que é nascido de Deus, amém? Estão acompanhando? Está ali, né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que é nascido de Deus não vive praticando o pecado, porque o que permanece nele é a divina semente, a vida de Cristo. E ele não pode, ele não é inclinado mais para viver em pecado. Versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Ou seja, aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, essa fome e essa sede de justiça está no coração daqueles que nasceram de Deus. Por isso que ele é feliz. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Ele quer fazer as coisas certas. Não significa que ele não vai errar. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e fazemos Deus mentiroso. Mas nós não temos que viver uma vida longe do pecado, uma vida de santidade, fazendo o que é certo. Justiça, então, é estar adequado a um propósito de Deus, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que agrada o Senhor. Já estou indo para o encerramento aqui, tá bom? Então, ser justo é estar compatível com a vontade de Deus. Aí Jesus diz em Mateus 5:6, bem-aventurado, vamos ler o texto de novo, decorado já? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, quem vive compatível com a vontade de Deus, vai ter um viver feliz, vai ter um viver que agrada ao Senhor, e ajustado à vontade de Deus, ele vai ter um viver feliz. Essa paixão,
Esse desejo tem que estar no nosso coração, de ver uma injustiça, querer corrigir, de ver uma coisa errada, querer corrigir, não só nos outros, mas em nós mesmos. Esta fome de fazer a vontade de Deus, essa fome, essa sede de agradar a Deus, sempre vai estar no coração daquele que é nascido de Deus. Olha, Jesus tinha isso. Lá em João capítulo 4, versículo 31 e 34, vocês lembram naquele momento, João capítulo 4, versículo 31 e 34, quando Jesus conversava com aquela mulher samaritana naquele poço, os discípulos se afastaram de Jesus, e quando, versículo 31, e quando os discípulos voltaram, disseram para Jesus: Mestre, come. Mas Jesus lhe respondeu, verso 32, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam entre eles, os discípulos diziam, será que alguém trouxe comida para ele? E Jesus disse no verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha sede, a minha fome é fazer a vontade de Deus. Aquilo que me dá forças é fazer a vontade de Deus. O mesmo que ele vai dizer lá também em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, as coisas são acrescentadas. Por isso que Jesus disse, eles serão fartos. Aqueles que fazem a minha vontade serão fartos, porque o alimento que eles procuram jamais faltará, porque a bebida que eles buscam jamais faltará, porque aquilo que satisfaz a alma deles é inesgotável. Então eles são fartos, eles estão completos, porque eles se realizam naquilo que vem de Deus. E é o que Jesus disse para o diabo lá em Mateus 4, versículo 4, quando o diabo mandou que ele transformasse as pedras em pães. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Então, se eu tenho essa fome de fazer a vontade de Deus, essa sede de viver a vontade de Deus, de agradar a Deus, se eu como daquilo que é eterno, eu estou farto, eu estou satisfeito, eu estou cheio, plenos. É dessa plenitude que o Senhor fala. Ele não fala aqui de serão fartos no sentido que terão casas e bens, Deus pode dar, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando dessa alegria de estar comendo a comida certa e serão fartos. A minha pergunta é, para todos nós, do que a gente tem fome? Do que a gente tem sede? Qual é a tua fome? Qual é a tua busca, irmão? O que você mais gostaria de que acontecesse? Qual é a sua paixão? O que você mais gostaria que acontecesse? Quando nós buscamos a vontade de Deus, então nós seremos fartos. Nós teremos aquilo que buscamos. Isaías 55 vai dizer assim que tem uma comida que a gente não paga nada para ter. Isaías 55, versículo 1 e versículo 2. Vamos lá? Isaías 55, 1 e 2. A todos vós os que tendes sede, vós que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. O que é bom para comer, o que alimenta a nossa alma, é a vida de Deus, é a vontade de Deus, é o cumprimento da justiça de Deus em nossas vidas e no mundo. E aí seremos abençoados. Ele fala que essa comida e essa bebida pode ser comprada sem dinheiro, é graça de Deus. Não há um preço que nós pagamos, o preço foi pago sem dinheiro. Nós compramos isso, nós adquirimos esta vida de Deus. E termino com Isaías 56, versículo 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo, fazei a justiça,
porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar. A justiça que o Senhor trará sobre o mundo, então não haverá mais guerras, nem violência, nem marginais, nem corruptos, nem políticos corruptos, não haverá nada disso mais. Será quando o Senhor voltar e implantar a justiça, a sua justiça no seu reino, no reino eterno de Deus. Enquanto isso, terminando Mateus capítulo 5, a partir de Jesus disse isso das bem-aventuranças, ele fala, a partir do versículo 13: vós sois o sal da terra, nós somos o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser pisado, lançado fora e pisado pelos homens. Nós somos o sal, e o sal não pode ficar insípido, o sal tem que ser colocado. Como a irmã deu o testemunho, você tem que colocar o sal na vida das pessoas, você tem que agir na vida das pessoas e fazer a diferença. Se você guarda o sal, eu não sei qual o tempo que pode guardar um sal, né? Eu não sei, vocês que são cozinheiras aí podem saber. Se guarda o sal por muito tempo, ele se torna insípido. E naquele tempo, o sal que não prestava era jogado nas ruas, para talvez, e ainda até hoje o sal é jogado na rua quando há gelo, e o sal jogado na rua para que os homens pisem. Não serve para nada se nós não colocarmos a nossa vida em ação, a nossa missão em ação. Depois do versículo 14 ele fala: e vós sois a luz do mundo. Deus nos colocou aqui para iluminar o mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós temos que brilhar a luz de Cristo através das nossas vidas. Nós somos a luz que brilha. A igreja, ela brilha para sinalizar que existirá um reino. Então tudo que nós fazemos aqui hoje, ainda miseravelmente, limitadamente, é um sinal que existe amor, é um sinal que existe paz. Por isso que nós temos que viver em paz, porque é um sinal que haverá paz no reino eterno. Nós temos que fazer justiça nos nossos relacionamentos, em nossas vidas. Nós temos que operar a justiça no mundo, para que o mundo olhe para nós e veja que a justiça eterna de Deus está chegando. Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Quem quer ser farto? Todos nós queremos ter uma vida mais alegre e feliz. Para isso nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a mensagem mais antiquada para o mundo, mas é a verdade. Se não estivermos em relação e harmonia com Deus, não teremos harmonia com nada nesse mundo. Nada vai nos satisfazer se Deus não for o nosso alimento, se o Senhor não for a nossa água e o nosso pão. Glória a Deus. Comece a orar, irmãos, e peça ao Senhor que você